O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, queridas irmãs, iniciamos essa palavra de Deus hoje para nós, exatamente do livro do Êxodo, um grande livro, dos primeiros livros, que narra a caminhada, a trajetória do povo de Israel, a caminhada após a libertação das mãos de Faraó, que marca com força o poder de Deus. Porém, Israel armou as suas tendas estas que houve uma grande murmuração, onde o povo começou a desfazer a aliança que Deus fizera. O povo começou a ter e a pedir sacerdotes, a pedir a Deus que enviasse outros para conduzir o povo. Muitas vezes, amados filhos, todos nós já fomos ou já passamos por situações de ingratidão. Ou já fomos ingratos a alguém, ou alguém já nos foi, ou já nos foram ingratos. A ingratidão marcou o coração do povo de Israel. O povo
que deixou de ouvir a voz de Deus, porque quebrou a aliança. Mas Deus, na sua imensa insistência de amor, sempre renovando a aliança com seu povo, sempre buscando convencer o povo do seu amor, do seu grande amor. Mas o povo debruçava-se diante da murmuração por conta das dificuldades geradas por Deus? Não. Geradas pela quebra da aliança. Se nós formos ver a nossa história de vida, muitas das coisas que nos acontecem, assim nos acontecem pela falta de fidelidade a Deus, de mantermos perseverantes a aliança. Ontem eu conversava com uma pessoa, um jovem, acredito que tenha de 30 anos por aí, 35, alguma coisa assim, que parece que, narrando a vida, tudo deu tudo errado, as coisas deram errado. E aí ele tem uma doença muito rara, uma doença de alergia ao sol, que ele não pode andar nem à noite. Aí você diria, mas não tem sol. Mas tem lâmpadas acesas, e ele tem que andar como aqueles, nós vimos um tempo aí, aqueles homens da Covid, né, que andavam com roupas até a cabeça, os pés, andavam igual ninja. Ele tem que andar sempre ao lado de alguém, porque para não ser confundido, ele tem que andar com máscaras no rosto, tem que andar tudo, com luva, para se proteger da luz, para se proteger do sol. E aí eu dizia para ele, meu filho, como você é um exemplo para mim, porque a esposa foi embora, deixou-o com o filho, ficou desempregado, passou por tantas tribulações e ainda veio uma doença rara que os médicos não conseguem encontrar um caminho, mas tem um amor a Deus, coisa rara. Quantas das vezes, diante dos desafios das nossas vidas, nós já queríamos, ou até tentamos, ou até o fizemos, de virarmos as costas para Deus. E eu, conversando com ele, eu dizia, que exemplo de amor. E ele contava as maravilhas que Deus fez na vida dele. Percebemos, nós nos debruçamos muito nas coisas que não deram certas nas nossas vidas, e tem coisas que realmente não deram certas. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos dizer assim, olha, não deu certo o plano de salvação, porque aqueles que ultrajaram continuaram a vida fazendo maldade. E no entanto, Jesus na cruz disse:
perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, não debruçou-se no sofrimento tão somente, mas olhava para tantas coisas que deu certo. Do lado da cruz, aos pés da cruz, estava Maria, João e as santas mulheres. Olha quantas pessoas boas existem. E nós, muitas vezes, nos debruçamos nas pessoas más, que fazem ou que fizeram maldade com a gente ou com outros. E não olhamos quantas pessoas boas quebramos a aliança com Deus, porque nos debruçamos em maus exemplos. E muitas vezes nós, quando vamos dar um exemplo, é sempre exemplo ruim, negativo. Olha o político tal, olha o governo tal, olha fulano, olha ciclano, que não presta. Mas nós nunca olhamos dizendo assim: olha Santa Inês, Virgem, Marte e Heroína, olha São Sebastião, olha Santa Faustina, olha São João Paulo II, olha Padre Pio. Nós nos debruçamos em pessoas que quebraram a aliança. Por isso o salmista hoje diz: nós somos o povo do rebanho do Senhor, porque nós somos um povo que o Senhor nos consagrou pelo batismo. Nós fomos consagrados pelo santo batismo. Por isso o salmista vai clamar, nos chamar a clamar o Senhor, terra inteira, todos receberam de Deus a graça de sermos bons, todos. A quebra da aliança nos faz ser pessoas amargas, nos faz ser pessoas desonestas, nos faz ser pessoas ruins. Por isso, diz para nós a carta de São Paulo: quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E a fraqueza aqui não é física, força. A fraqueza aqui é o pecado. Cristo morreu pelos ímpios, ou seja, por nós pecadores. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime, mas por um pecador, por um miserável, por quem não merece, por um ingrato, Cristo morreu por nós. Cristo deu a vida por nós. Então, amados filhos, olhemos profundamente, olhemos para aquele que se deu na cruz, sem mérito nenhum da nossa parte, sem uma vírgula de merecimento, mas por sua inteira compaixão, por sua imensa bondade. A multidão, diz o Evangelho para nós, Jesus olhava aquela multidão, compadecendo-se delas, porque estavam cansadas e abatidas. Estavam como ovelhas que não têm pastor. E como é uma ovelha que não tem pastor?
é uma ovelha que não tem direção. É uma ovelha que, diante das tribulações, que diante do sofrimento, que diante das perseguições, que diante das ingratidões, não consegue ter um modelo para seguir. Não consegue olhar para a cruz e dizer que tu és o meu bom pastor. Em ti não se encontra impiedade, mas misericórdia e bondade. E exatamente o que diz para nós a palavra de Deus. E Jesus vai dizer: a messe é grande, mas são poucos os trabalhadores. Eu passava às 6 horas da manhã num campo de futebol, 6 horas da manhã, já havia futebol nesse frio, e eu vejo bancos vazios na igreja. Como temos preguiça de glorificar o nome daquele do qual nós dependemos. Eu fico muito admirado com os torcedores de futebol. Nada contra, pode torcer pelo seu futebolzinho. Eu fico olhando o esforço de estar, de repente, no Maracanã ou em outro estádio, pega o trem cheio, não reclama, vai com toda alegria, mas vem para a missa se arrastando. Vem para a missa doido para o padre acabar com a missa. Acaba logo, padre. Mas para aquilo que não traz salvação, há uma alegria. Eu fico falando, eu gosto de brincar, que o dia da parousia, que é o dia da vinda do nosso Senhor, que não seja no dia do jogo do Flamengo, porque muitos vão ficar lá no Maracanã. Quando saírem, verão que foram abatidos os filhos de Deus, os fiéis. Repito, nada contra, vai você. Mas desprezar a aliança na cruz do nosso Senhor, mas colocar o nosso Senhor para um talvez, as pessoas trocam até de religião, mas de time não troca. Tem alguma coisa de errado no que não está certo. E aí nós vamos percebendo que como nós vivemos a ingratidão a Deus, todos nós. E Jesus começa uma nova história do projeto de salvação, chamando discípulos. Convidou 12, cada qual com a sua característica. Entre eles, Judas Iscariotes, e o texto diz que aquele que foi o traidor. Jesus está sempre apostando em mim e em você.
porque todos nós temos traços de todos os discípulos. Todos nós. Porém, eu nunca vi alguém colocar o nome do filho de Judas. Nem o Tadeu. Só em pensar em Judas, mas nós vemos Pedro, Mateus, Tiago, mas de Judas não se coloca, porque é o negativo. Porém, vivemos um pouco ou um tanto dessa infidelidade de Judas. Porém, a pregação não é para falar de Judas, mas para falar da infidelidade, da quebra da aliança. Por isso, amados filhos, Deus é bom a todo tempo. Não sei o que hoje você possa estar vivendo, não sei o que a sua casa está experimentando, não sei qual sofrimento, qual desafio você possa estar hoje vivendo na sua família, na sua casa, na sua história pessoal. Faça o bem, seja bom, não se desvincule do amor. Não quebre a aliança de amor que Deus fez para contigo. Deus não te abandona nunca. Nunca. Fique firme. Continue a amar. Nunca deixe de amar. O amor é a aliança de Deus para conosco. E se nós não amamos aqueles que talvez nos prejudicaram, nos maltrataram, nos caluniaram, quebramos a aliança com Deus. Porque talvez pior do que eles, nós já fizemos com Deus. Portanto, amados filhos, tenhamos a coragem de olhar para Jesus, que é o nosso bom pastor, cansado e abatido. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e abatido. Dobre o teu joelho, ore. Dobre o teu joelho diante de Deus. Não pense que Deus te abandonou, porque nada aconteceu como você projetou ou imaginava. Deus está contigo. Por isso, amados filhos, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsar os demônios. Doença maior é o pecado. Ressuscitar os mortos são aqueles que estão desanimados com a fé. Suscitar alegria em servir o Salvador. Curar as lepras. Quantas lepras da maldade, perversidade. Somos muitas vezes criativos em prejudicar alguém. Lepras. Expulsar os demônios. Demônios que quer fazer com que nós não demos testemunho favorável da nossa fé. No trabalho, em casa, na igreja.
fazemos o contrário. Expulsai esse demônio. Nós fomos convocados por Deus. Somos os seus discípulos para realizar o amor em todo o tempo. O amor. Não se pendure no ódio. Não deixe ele criar raiz. Sentir é inevitável. Sentir ódio é inevitável. Mas não pode deixá-lo criar raiz no teu coração. Porque será uma grande erva daninha que a gente puxa e quando a gente volta está brotando. O amor é a nossa aliança. O amor de Deus é a nossa aliança. Permanecemos unidos sobre esta aliança de Deus para conosco. Não desiste de amar. Não desiste de amar. Não que o outro mereça o teu amor, mas que o teu amor vem de Deus. Vem daquele que é maior do que nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,